Que a paz de nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês, meus irmãos. Nós vamos gravar uma lista de vídeo a respeito do casamento e da sexualidade no casamento. Mas vou citar antes 2 versículos importantes que está escrito na carta aos Hebreus. Então diz assim, Hebreus capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: pois transferindo o sacerdócio, forçoso é que se faça também a mudança da lei. Você entendeu? A mudança da lei. Versículo 18. Com isso está abolida a antiga legislação por causa da sua ineficácia e inutilidade. Hebreus capítulo 8 agora, o versículo é o 13. Se Deus fala de uma nova aliança, é que ele declara antiquada a precedente, isto é, antiga. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Irmãos e irmãs, aqui, o pregador da carta aos Hebreus, quem escreveu essa, ninguém sabe se foi o apóstolo Paulo, ou se foi outro discípulo, um outro apóstolo, não se tem certeza. Mas essa carta está na Bíblia, no Novo Testamento, e é um assunto muito importante do que nós vamos tratar aqui sobre o casamento, como eles viam, olhavam sobre a lei do casamento no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Como deve ser? Deve ser igual, como eles faziam ou não? Como devemos entender para cumprir o mandamento de Deus que diz: não adulterarás, isto é, que o marido e a mulher não se traiam, não sejam infiéis um ao outro. Hebreus, ali nessa carta, no versículo 12, capítulo 7, versículo 12 e versículo 18, fala que houve uma mudança no sacerdócio. Na antiga legislação, na antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel, lá no Monte Horebe, quando tirou o povo de Israel do Egito, por meio de Moisés, Arão e Míriam, estabeleceu uma legislação, leis, preceitos, estatutos, uma aliança com o povo de Israel, lá embaixo do Monte Horebe. E ali eles fizeram, conforme o plano e o projeto que Deus mostrou a Moisés na montanha, lá no Monte Horebe, no Sinai, um tabernáculo, um templo móvel, se chamava tabernáculo sagrado. E foi escolhido, dentre todas as tribos de Israel, a tribo de Levi. Quem era da tribo de Levi? Moisés e Arão. Então, Arão como sumo sacerdote, pontífice, e seus filhos também como sacerdotes e substitutos. Então, a linhagem de Levi, de Arão, foi escolhido para exercer o sacerdócio. E os levitas, que são parentes, para ajudar no templo, a oficiar e auxiliar os sacerdotes em tudo que é sagrado, da tenda do encontro e depois do templo, que vai ser construído na época de Salomão, o primeiro templo. Enquanto não era construído, era uma tenda que eles estavam móvel, que eles estavam levando pelo deserto, a fim de entrar na terra prometida. Aqui diz que houve essa mudança. Quem fez essa mudança foi Deus mesmo, por meio de seu Filho Jesus. Estabeleceu uma nova aliança, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o sumo sacerdote constituído pelo próprio Deus, conforme o oráculo de Davi, no Salmo 109, em uma tradução, 110 em outra tradução. Tu serás sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem de Levi, Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quem era Melquisedeque? Ele era um sacerdote lá do tempo de Abraão, mas não era da linhagem de Levi, foi muito antes.
muito antes, séculos antes. Então, segundo a ordem de Melquisedeque, então não será mais a tribo de Levi, os filhos de Arão, a descendência de Levi, que serão sacerdotes do Novo Testamento, da Nova Aliança. É isso que está escrito na carta aos Hebreus, para que você entenda o assunto que nós vamos tratar sobre o casamento, a sexualidade, a santidade na sexualidade do casamento, da união entre um homem e uma mulher. Então nós precisamos entender que houve uma mudança na legislação, na lei, no sacerdócio. Não existe mais o templo, foi destruído lá pelos anos 70 pelo imperador Tito e seu exército romano. Até hoje, cerca de 2000 anos, passaram-se 20 séculos, aproximadamente, e não se levantou um outro templo. Não é possível cumprir todas as leis prescritas no livro do Levítico, os sacerdotes de Levi. Encerrou, conforme escreve em Hebreus capítulo 8, versículo 13, se Deus fala de uma nova aliança, é que ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Desapareceu. Acabou. Não se cumpre e nem se procura mais cumprir o que eles faziam lá no Antigo Testamento. Mudou o sacerdócio. Então, quem é o sacerdote supremo? É o próprio Jesus Cristo sentado à direita de Deus. Oráculo de Davi. Ele voltará. Sim, também está nesse oráculo e fala da vinda, o que acontecerá. Mas, irmãos e irmãs, então mudou a lei? Mudou. Temos que cumprir toda a lei do Antigo Testamento? Não. Desapareceu, acabou. Sim. Foi abolida por Jesus lá no Calvário, na cruz. Abolida. E estabelecida uma nova. A última ceia. Quando Jesus diz, este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Então, o sangue da nova e eterna aliança. Ele foi o cordeiro sacrificado lá no altar da cruz, no Monte Caveira, no Monte Calvário, em Jerusalém, fora das portas, fora da cidade. Foi ali que ele, o próprio Filho de Deus, se ofereceu em sacrifício. Aboliu o antigo regime. Então, nós temos, daí para frente, o cristianismo. O novo templo, a igreja de Jesus Cristo. Estabelecida por quem? Por Deus, por meio de seu Filho, Jesus, que é muito maior do que Moisés. Então, a palavra de Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele pegou o mandamento do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o pensamento, de todo o coração. Pegou outro grande mandamento, o segundo, Levíticos capítulo 19, versículo 17 a 18. Não tenha ódio do teu irmão no coração, não tenha rancor contra o teu próximo. Repreenda o teu próximo para que não incorra em pecado por causa dele. É assim que você estará amando o teu próximo como a ti mesmo. Então, é dali que vem o segundo novo grande mandamento. Mandamentos maiores que esse não existe. Então, nós temos aí dois grandes mandamentos que Jesus pegou do Antigo Testamento e, por meio de seus apóstolos, discípulos, ele estabeleceu no Novo Testamento, na Nova Aliança, no cristianismo. Cristianismo, cristãos. Essa é a verdadeira religião na face da terra e ela está aí até hoje. Não significa que no cristianismo todos os que levam o nome de cristãos são filhos de Deus. De jeito nenhum.
como no judaísmo, que era a verdadeira religião que Deus estabeleceu por meio de Moisés, lá no Monte Horebe, quando tirou o povo do Egito, e estabeleceu uma aliança, leis, estatutos, preceitos. Também aqueles judeus que eram o povo de Deus, a igreja do Deus do Antigo Testamento, a verdadeira igreja. Também no meio deles, não eram todos os judeus, todos aqueles que professavam, tinham o título de filhos de Israel, sangue de Abraão, Isaac e Jacó, que eram filhos de Deus. Na carne, filhos de Abraão, mas no espírito, nem todos eram filhos de Abraão pela fé. Nem todos eram filhos de Deus. Então, muitos judeus, e a maioria, não eram filhos de Deus, infelizmente. Por quê? Porque não guardavam, não praticavam os mandamentos de Deus. Não foram fiéis à aliança. No cristianismo, na nova aliança também, não são todos que são verdadeiros cristãos, salvos, eleitos e escolhidos. Por isso, nós estamos pregando e ensinando a palavra de Deus pelas mídias sociais, como você está vendo neste canal, para que você possa ouvir, entender, aprender e colocar em prática a palavra de Deus. Porque não é isso o que está acontecendo. A maioria está se perdendo. Pensam que são salvos, pensam que são eleitos, pensam que são filhos de Deus, mas estão acreditando na sua própria mentira. E tem se levantado muitos e numerosos falsos pregadores da palavra de Deus. Muitos, numerosos, e enganando multidões, muita gente, arrastando após eles para a perdição. Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de falsas religiões, em nome da palavra de Deus e da Bíblia. Mas são muitos enganadores, sedutores. E por trás tem Satanás, se transformando em anjo de luz, para dizer: esse é o caminho, esta é a verdade, esta é a vida. Siga por aí e você será salvo. Mentira. Nós estamos aqui para socorrer, ajudar, tirar milhares e milhares de almas que estão no fundo de um grande poço. Sim, esperando um socorro, uma ajuda que os tire de lá. Porque se continuarem lá dentro desse poço profundo, aonde os falsos profetas, falsos pregadores lançaram lá, serão condenadas, serão condenados. Nós estamos fazendo esse trabalho de pregação do reino de Deus para tirar você, socorrer você. Então, se você não quer ouvir, se você não quer aceitar, receber a palavra de Deus e quiser continuar neste fundo do poço, eu estou livre. Nós que pregamos a verdade em Jesus Cristo, estamos livres do sangue da condenação de cada um, por não querer sair, abandonar este caminho paralelo que não leva ao reino dos céus, que não leva ao paraíso, que não dá herança depois que você morre. Por isso, irmãos e irmãs, a importância de entender, não só ouvir, mas entender e aprender, colocar em prática a palavra de Deus. Vamos para o segundo vídeo, a continuar esta importante pregação e ensinamento sobre o assunto que nós vamos tratar aí nessa lista de vídeos sobre o casamento, a sexualidade e a santidade do casamento. Amém?